Hoje reduzida a pequenos fragmentos florestais, a Mata Atlântica mineira ainda assim abriga uma grande biodiversidade. Por conta do desmatamento, diversas áreas florestais deram lugar a extensas pastagens. Com isso, diversas espécies de animais e plantas que naturalmente vivem em locais mais abertos chegaram até a nossa região. Diferente de outros ambientes do nosso país, a Mata Atlântica é marcada pela grande umidade, com apenas algumas épocas do ano possuindo chuvas mais escassas do que o normal. Os rios e lagos resultantes dessa grande umidade moldam a sobrevivência de diversas espécies de animais e plantas. Ao longo desses corpos d'água, muitas espécies de animais podem ser encontrados, tanto em busca de alimento, quanto simplesmente para se banhar ou beber água. Como é o caso dessa garça branca grande, que estava atentamente observando a vegetação em volta do rio, em busca de alguma pequena presa para consumir. Temendo a presença de possíveis predadores, a marreca Ananaí sempre se mantém atenta a qualquer movimento à sua volta, mesmo nos momentos de descanso. Assim que percebem a presença de uma ameaça, essas aves se deslocam para o interior dos lagos e rios onde vivem, ou simplesmente saem voando em alta velocidade. De fato, com tantos predadores naturais e ameaças provocadas por nossa espécie, essas aves realmente precisam estar sempre atentas. Enquanto essas 3 casacas de couro da lama estavam pousados, havia em um local mais afastado mais alguns indivíduos dessa espécie. Eles estavam cantando como forma de demarcar seu território, o que logo iniciou um confronto vocal entre os indivíduos desses 2 grupos, que ficaram por ali cantando por um bom tempo. Para qualquer ser vivo, a busca por alimento é uma preocupação a ser levada em consideração. E esse sagui de tufos pretos já garantiu a sua própria alimentação. Ele capturou um pequeno inseto e logo quando percebeu a minha presença, me observou, como se quisesse saber se eu representava algum tipo de ameaça para ele. Após perceber que eu não era uma ameaça, ele continuou se alimentando. Os saguis de tufos pretos são conhecidos por viverem em grupos numerosos e, como era de se esperar, ali haviam vários indivíduos diferentes, alguns buscando por alimentos e outros simplesmente repousando nas árvores. Mas para animais pequenos como ele, todo o cuidado é pouco, principalmente quando se sabe que as principais ameaças vêm do céu. O gavião carijó representa uma ameaça em potencial para muitas espécies de pequenos animais. Um predador abundante em áreas abertas, inclusive em cidades. Mas, nesse momento, eles estavam apenas voando e cantando neste local, como forma de defender seu território contra possíveis rivais. Mas às vezes, a fome fala mais alto. Um deles conseguiu capturar um pequeno animal, na qual eu não sei ao certo qual espécie representa. A primavera traz consigo uma fartura enorme de frutos,
e com certeza é aproveitada por muitas espécies diferentes de animais. Sem dúvidas, uma das árvores que produz os frutos mais apreciados pelas aves da Mata Atlântica é a imbaúba, que nesse caso chamou a atenção de um grupo de tucanos. Alguns deles ficaram concentrados em algumas imbaúbas que haviam no local, mas alguns outros decidiram voar para árvores próximas, na tentativa de consumir frutos de alguns cipós que haviam em outras árvores. Apesar de muitos imaginarem que os tucanos são exclusivamente frugívoros, ou seja, consomem exclusivamente frutos, na verdade eles também se alimentam de grandes insetos e alguns pequenos vertebrados, inclusive ovos e filhotes de outras aves. Mesmo com grande quantidade de alimento, a presença de muitos indivíduos sempre causa alguma intriga entre eles. Às vezes acontecem algumas brigas, como é o caso desse momento. Para animais pequenos, como esse louva-a-Deus, encontrar alimento é ainda mais difícil, já que ele é uma presa em potencial para diversas espécies diferentes de animais. Em resposta a essa pressão predatória, esses animais, ao longo de milhares de anos de evolução, desenvolveram características corporais únicas. Seu corpo se assemelha a folhas e galhos, uma forma de se camuflar em seus ambientes, na tentativa de passar despercebido por seus predadores. Dentre esses predadores está o nei-nei, uma ave muito semelhante ao bem-te-vi, no entanto, possui um bico mais largo e robusto, além de uma vocalização muito diferente da do bem-te-vi. Com a coloração bem destacada em um canto alto, essa espécie chama a atenção. No entanto, passa despercebida por muitas pessoas por se assemelhar muito ao famoso bem-te-vi. Cada espécie de ser vivo em seus ambientes naturais cumpre um papel importantíssimo, como é o caso do joão de barro, que produz ninhos que, após serem abandonados, são reutilizados por diversas espécies de animais, como é o caso desta pequena ave, o tuim, que é um periquito nativo de grande parte do nosso país, que vive em áreas abertas e muitas vezes aproveita os ninhos de outras aves, como de pica-paus e joãos de barro, como forma de produzir os seus próprios ninhos. Nesta paineira haviam vários ninhos diferentes de joão de barro, e esse pequeno casal estava analisando cada um deles, na tentativa de descobrir qual deles seria apropriado para eles produzirem seus ninhos e desenvolverem a sua ninhada. Essa é uma das menores espécies de psitacídeos com ocorrência em nosso país, se alimentando principalmente de sementes e frutos. É uma espécie que normalmente é vista em casais ou em pequenos grupos e são facilmente detectados, já que vocalizam com grande frequência. Eles ficaram nesse local por alguns minutos e logo depois o casal voou para outras árvores próximas. Os tucanos não são os únicos que estavam brigando. 3 saracuras do mato estavam disputando por território
nas margens desse rio. Esse confronto durou alguns minutos e se encerrou com as aves correndo em direção à vegetação rasteira próxima à água. Portanto, nunca saberemos o resultado dessa luta. Um canto, em especial, põe medo em diversas espécies de aves de pequeno porte. O canto da caburé, uma pequena coruja que possui hábitos diurnos e noturnos e se alimenta principalmente de pequenas aves. Não são apenas os tucanos que apreciam os frutos dos cipós, uma espécie de pombo nativo que poucas pessoas conhecem. Enquanto lagartos como tropidurus utilizam o calor do sol para se aquecer, muitas espécies de aves utilizam esse mesmo calor como forma de facilitar o seu deslocamento. Durante os períodos mais quentes do dia, se formam diversas massas de ar quente, conhecidas como térmicas, que são utilizadas por diversas espécies de aves de rapina para se deslocarem com maior facilidade, sem gastar muita energia corporal. Durante esses momentos, é muito mais fácil observar muitas espécies de aves de rapina, como é o caso de urubus, gaviões e falcões. Com certeza, uma das mais abundantes dessas espécies é o urubu preto, também conhecido como urubu de cabeça preta, uma espécie de ave abundante em todas as áreas abertas de nosso país, até mesmo em áreas urbanas. Esse cauré havia acabado de capturar uma libélula. Ele carregou esse inseto até o topo de uma árvore seca e lá ele ficou consumindo esse animal. Ele teve esse comportamento por várias vezes seguidas. Essa é uma ave relativamente comum de ser vista, principalmente em áreas de bordas de matas, como é o caso do ambiente em que eu observei essa ave. Logo após capturar mais uma presa, esse cauré voou novamente para o interior da mata. Dessa vez, não retornou com a presa, mas no dia seguinte pude observar provavelmente o mesmo indivíduo já capturando outra presa, aparentemente também uma libélula ou uma cigarra.
Nessa gravação agora pode ser vista facilmente um inseto nas patas desse animal. Ele ficou ali por alguns minutos, consumindo sua presa, e logo depois, após cantar um pouco, ele voou embora. Durante o dia, é de certa forma fácil de se observar animais de pequeno e médio porte, como aves e pequenos mamíferos, e predadores eficientes, como gaviões. Mas, no cair da noite, os papéis continuam os mesmos, mas os atores, esses sim mudam e muito. Durante a noite, em meio ao canto de bacuraus, grilos e pequenos anfíbios, ouvimos a vocalização de uma das maiores espécies de corujas de nosso país. Pousada nas árvores de uma floresta bem preservada, estava a murucututu de barriga amarela. Uma espécie de coruja de grande porte, exclusiva da Mata Atlântica brasileira. Por conta da preservação desse fragmento florestal, seu canto enigmático ainda pode ser ouvido. Com muita sorte, você pode se deparar com espécies como o ouriço cacheiro, também conhecido como coandu alaranjado, um mamífero do grupo dos roedores, que nessa ocasião eu observei enquanto ele caminhava ao longo dos fios, em busca de uma nova área para sobreviver. As matas mineiras, mesmo fragmentadas, destruídas pelo desmatamento e pelas queimadas, ainda assim abriga uma enorme biodiversidade, que deve ser preservada o quanto antes. Um dos comportamentos que eu acho mais interessante é esse que você está observando agora. Um urubu preto retirando exoparasitas das penas de um carcará. Essas duas espécies têm o hábito de retirar carrapatos, piolhos e outros parasitas das penas um dos outros. Além disso, essas duas espécies também são muito vistas procurando alimento juntos. E aqui está o bem-te-vi, uma das aves mais populares de nosso país. Como já falei anteriormente, essa espécie muitas vezes é confundida com o nei-nei. No entanto, o bem-te-vi apresenta o famoso canto que fala o seu próprio nome.
Quando o assunto são animais polinizadores, provavelmente vem à sua cabeça os famosos beija-flores, aves que durante a sua alimentação acabam se sujando com o pólen das flores na qual eles estão coletando néctar. Com isso, eles acabam espalhando esse pólen de flor em flor, dessa forma contribuindo para a sua reprodução. São aves extremamente importantes para a manutenção desses ambientes naturais. Nesse caso, essa é uma fêmea de besourinho de bico vermelho, um dos menores beija-flores do nosso país, muito abundante em áreas abertas, até mesmo em cidades. Muitas vezes, essas pequenas aves também consomem água açucarada proveniente de bebedouros artificiais, como é o caso desse beija-flor de peito azul. Com o tempo, após perceber que você não representa mais uma ameaça para esse animal, ele vai se acostumando e permitindo que você se aproxime mais, o que vai te permitir observar em detalhes esse animal. Neste caso, esse é o beija-flor tesoura, que é considerado uma das maiores espécies de beija-flores do nosso país. Mas comparado a outras espécies de aves, essa não é uma espécie muito grande, mede aproximadamente 18 centímetros de comprimento. Os beija-flores costumam ser bem territoriais, afugentando qualquer rival que entre em seu território, o que acaba causando brigas entre esses animais, até mesmo brigas entre indivíduos de outras espécies, de espécies diferentes. Muitas espécies de aves costumam caminhar no solo em busca de consumir pequenas sementes. Esse é o caso dessa espécie, a rolinha roxa, que é uma espécie de ave muito comum e abundante em grande parte do Brasil, principalmente em áreas abertas, como em pastagens, áreas urbanas, bordas de matas e vários outros ambientes, inclusive em plantações. Em locais onde essa espécie não é perseguida, costuma ser relativamente mansa, permitindo uma boa aproximação. Mas, assim como qualquer outro animal, ela vai tentar fugir se sentir ameaçada. Outra ave semelhante ao bem-te-vi é o bem-te-vizinho de penacho vermelho. Dessa vez, uma espécie menor, que também possui um canto diferente e apresenta, como seu nome sugere, um pequeno penacho de penas em meio à cabeça, de coloração avermelhada. É também uma ave relativamente comum no Brasil. Já o sanhaço do coqueiro é uma espécie de ave praticamente inconfundível quando o assunto é sua coloração. No entanto, é uma espécie que possui um canto muito parecido com o canto de outras espécies de sanhaços, como o sanhaço cinzento. Uma ave relativamente comum de ser vista e ouvida em áreas urbanas arborizadas de nosso país, muitas vezes associadas a árvores frutíferas. Mas com essas lagartas aqui, poucos animais se atrevem a mexer. Elas se juntam em grupos numerosos como esse, como forma de afugentar predadores, que podem pensar que ela é apenas um indivíduo muito grande.
Esse é um indivíduo jovem de uma das aves mais populares da Mata Atlântica brasileira, o tangará. Dotada de uma cauda comprida em formato de tesoura, é a famosa tesourinha, uma espécie de ave migratória que se desloca para nossa região entre os meses de agosto e fevereiro. Durante esse período, elas aproveitam a abundância de insetos, que são sua fonte principal de alimento, para conseguirem se reproduzir, já que quanto mais alimento elas têm em seus ambientes, mais fácil é para cuidar de seus filhotes. Esse indivíduo é um macho que possui a cauda um pouco mais comprida que a fêmea, e ele estava tentando capturar alguns insetos que estavam sobrevoando essa pastagem. Um dos encontros mais esperados que eu tive foi com o saci, uma ave que possui esse nome por conta de seu canto, que parece dizer saci. Essa é uma ave que possui o hábito de pôr seus ovos em ninho de outras aves, principalmente do famoso curutié, que é uma espécie de ave que vive em ambientes aquáticos. Esse é o que nós chamamos de parasitismo de ninhos. Talvez vocês nem imaginem, mas produzir imagens autorais como essas que vocês viram ao longo desse documentário é algo difícil e requer muita dedicação. Então, eu peço que, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e siga esse canal para mais pessoas terem acesso a esse documentário e a outros vídeos nesse canal. Recomendo também que ative o sininho das notificações para receber notificações sempre que eu publicar vídeos novos nesse canal. Então, sem mais enrolação, obrigado por ter assistido esse documentário até aqui e até o próximo vídeo.